Olá, aqui é o Isleandro e este é meu trabalho de conclusão de curso, né? Um algoritmo de roteamento para o Boost HTTP, ok? Aqui temos um pequeno sumário, tudo que será apresentado, com introdução, plataforma de desenvolvimento, implementações. Vocês estão vendo aqui também, tem aqui em cima, né? Que está faltando aqui embaixo. Então, temos testes, né? E resultados e conclusões. Então, o que seria roteamento? Roteamento, você num site web, okay? Você vai ter um endereço web, né? Uma URL, seusite.com, né? barra alguma coisa. Então, esse barra alguma coisa aqui, que vem depois da barra, ele vai ser mapeado, okay? Para algum código, né? Alguma parte de código, um pedaço de código que será executado de acordo com esse endereço aqui. Então esse endereço aqui a gente chama de rota, entendeu? A rota seria, por exemplo, cliente insert, cliente update, produto insert, ou então resource home barra with barra figura 1, né, que seriam mapeadas para funções, ok? Essas funções, por exemplo, poderia ser uma função para acessar um arquivo, uma função para inserir um cliente, uma função para inserir um produto, uma função para alterar um cliente e assim por diante, ok? Então, o que seria o Boost HTTP? O Boost HTTP, como vocês estão vendo aqui, é uma página do GitHub do Boost HTTP, ok? Então, é uma biblioteca para a linguagem, não, para HTTP, ok? Utilizando a linguagem C++ e foi submetida ao Boost, ok? Então, o Boost HTTP é uma biblioteca para HTTP, foi submetido ao Boost, ok? E o que seria o Boost? O Boost é um conjunto de bibliotecas, okay? Tem um grupo muito grande de desenvolvedores, tem muitos vídeos no YouTube, como vocês estão vendo aqui, nessa imagem, okay? Tem um grupo de discussão também do Boost, ok? Então o Boost ele é um grupo de peso dentro da linguagem C++, ok? Então o problema é que o Boost HTTP não possui um algoritmo de roteamento, né? E aí se você precisar fazer uma aplicação web utilizando o Boost HTTP, né, você não vai ter diferentes funcionalidades de acordo com diferentes rotas, a não ser que você faça isso manualmente, ok? Então você vai precisar fazer isso manualmente porque o Boost HTTP não tem. Então esse trabalho vai contribuir justamente com um algoritmo de roteamento para o Boost HTTP que vai facilitar a vida do usuário, né, ao utilizar o Boost HTTP, ok? Então, relevância do problema. O Boost é um grupo importante no contexto da linguagem C++, tem contribuído com melhorias para a linguagem, okay? Então, o Boost HTTP ele foi submetido ao Boost, né? Então, se ele conseguir ser aprovado, já vai ser uma contribuição muito mais significativa, ok? Porque é um grupo importante. O Boost é um grupo importante. Inclusive algumas coisas da própria linguagem C++, como por exemplo AutoPTR, né? Deixa eu ver, Shared PTR e Unique PTR, né? São ponteiros que eles se autodestroem quando termina o contexto deles. É uma ideia que veio do Boost, né? Surgiu do Boost e hoje em dia é padrão da linguagem C++. Então algumas coisas do Boost elas foram incorporadas na linguagem C++, o que demonstra que esse grupo ele é bastante importante dentro da linguagem, okay? Um grupo de desenvolvedores bastante importante. Outra questão é que existe uma solução eficiente em C++, o CRO, né, que implementa um algoritmo de roteamento e já foi comparado com outras soluções. Então, o CRO ele é um ponto de referência importante, né, que pode ser utilizado, né, para você fazer comparações com outras implementações, inclusive porque o CRO já foi comparado com outras soluções, okay? Outra questão é que o trabalho permite, né, comparar o Boost HTTP com o algoritmo de roteamento, né, com o CRO, né, na verdade com ou sem o algoritmo de roteamento, okay? Objetivo: desenvolver uma camada de roteamento para a biblioteca de desenvolvimento web Boost HTTP, né? Comparar soluções entre si, encontrar a melhor solução, né, e comparar com outras soluções. Metodologia:
pesquisar os algoritmos que estão sendo utilizados, selecionar no mínimo 2, né, algoritmos, criar os modelos de roteamento baseados nos algoritmos, né, implementar os algoritmos selecionados, planejar e realizar testes de unidade, planejar e realizar testes de cobertura de código, integrar os algoritmos de roteamento com a biblioteca BoostHTTP, assimilar a ferramenta de benchmark com suporte à aplicação de várias rotas, né? Foi a mesma ferramenta utilizada aqui, é a mesma ferramenta utilizada pelo Crow, pelo grupo do Crow, né? Para comparar o Crow com outras ferramentas. Realizar testes para mensurar o desempenho das diversas soluções, né? BoostHTTP, Crow, Apache, okay? Em função do número de conexões simultâneas, okay? Temos aqui também as plataformas de desenvolvimento web, né, uma visão geral. Então temos várias, temos Node.js, PHP, ASP.NET, Java. Todas essas plataformas foram pesquisadas, okay? São diversas linguagens, né, diferentes. E para C++ temos aqui o Crow, que é o nosso ponto de referência, e também o BoostHTTP, ok? Nas aplicações mais convencionais, o modelo de execução é esse daí. Você tem um servidor de aplicação separado, né? Pode ter um roteador em nível de arquivo, né? Por exemplo, um Apache. Apache, você coloca o nome do seu arquivo .php, ele vai encontrar o seu arquivo .php, ok? E vai executar, né? E vai devolver para você o resultado daquele arquivo, da execução daquele arquivo. Ou então, se for uma imagem, ele vai localizar a imagem e vai devolver para você a imagem, ok? Se você estiver utilizando um framework, né, por exemplo o Zen Framework para PHP, você vai ter a possibilidade de ter um roteamento em nível de método, né, ou em nível de objeto também. Então você pode ter uma classe cliente, né, e um método insert, e a rota /cliente/insert ser mapeada para o método insert da sua classe cliente, ok? Então temos aqui um modelo de execução 2, né, que é o modelo das aplicações compiladas, que não existe uma separação clara entre o servidor web, né, e a aplicação, que não existe servidor de aplicação e aplicação. O seu programa é a própria aplicação, okay? Seu servidor é a própria aplicação. Nesse caso aqui você tem uma biblioteca, né, que seria, por exemplo, aqui o BoostHTTP, né. Você vai ter dentro dessa biblioteca você pode ter um midware de roteamento, né, um algoritmo de roteamento, né, ou vários algoritmos diferentes de roteamento, né, e você pode ter sua aplicação aqui se comunicando, né, por exemplo, quando o site ele é iniciado, ele pode pegar da sua aplicação aqui e adicionar um conjunto de rotas aqui no seu algoritmo de roteamento, né, na estrutura de dados utilizada para fazer o roteamento, ok? E aí toda vez que o browser for buscar, ele vai buscar nessa estrutura de dados qual a função aqui da sua aplicação que está associada a uma determinada rota, ok? Temos aqui também os modelos de threads, que é o modelo de concorrência. Então, aqui temos um modelo de concorrência convencional, né? Modelo de threads convencional, você tem uma thread aqui, aí você tem um bloqueio nesse ponto, né? Por exemplo, pode ser uma leitura de socket ou uma escrita de socket. Toda vez que você tem uma thread que ele vai fazer uma escrita de socket, ele para a execução nesse ponto aqui, né? Essa parte amarela aqui foi executada, né? Parou aqui, ele passa para uma nova thread, né? Então essa parte aqui, essa thread até aqui, com, vamos supor, várias chamadas sucessivas de funções, né? Um ponto de execução e várias outras informações aí, elas são guardadas em alguma posição da memória, que não é a posição que está sendo utilizada no momento. Então toda vez que você tem que fazer uma troca de contexto, né? Trocar de uma thread para outra, você tem uma troca de contexto que ela vai ter um custo, né? Que é o custo de você movimentar a memória, né? Para você trocar de uma thread para outra, ok? Aqui temos um modelo assíncrono, ok? Que é o modelo do BoostAsync, né? Que em vez de você ter threads, você tem tarefas, ok? Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, ok? Elas podem estar armazenadas em alguma estrutura de dados, né, que armazena lá, por exemplo, ponteiros para funções, alguma coisa assim, né? E toda vez que você tiver uma parte de código que é bloqueante,
a sua aplicação pode criar uma nova thread, né, separada, e mandar que seja executado somente aquela parte que for bloqueante. Então, como você está executando somente a parte bloqueante separadamente, você está gastando menos memória, né, em uma thread. No caso, se você não vai se essa thread aqui ela bloquear, né, por exemplo, ela está fazendo leitura, ela bloqueia, o seu programa continua sem problema nenhum executando outra tarefa. Okay? Então, a partir do momento que ele recebe a mensagem aqui que ele terminou, né, de fazer isso daqui, em algum momento, não sei quando, essa linha de execução principal que vai tomar conhecimento disso, né, que uma determinada mensagem, por exemplo, aqui foi encerrada, e ele pode, por exemplo, continuar uma tarefa, por exemplo, que é tarefa 2, né, tarefa 1, tarefa 3, e assim por diante, ok? Conexões versus requisições. Então, no modelo de threads, aliás, isso será importante, essa informação é importante para entendimento dos testes que foram realizados, ok? Então, uma conexão tem no mínimo uma requisição, né? E uma requisição é a solicitação de algum recurso do servidor. Quando você manda uma mensagem HTTP, eu quero a página index.php, você está fazendo uma requisição. Quando você manda uma solicitação de um arquivo de uma imagem, você está fazendo requisições. Essas requisições podem reaproveitar, no caso, uma única conexão. Você pode fazer várias requisições diferentes no mesmo site, utilizando a mesma conexão. Okay? Então, com relação a threads, acontece o seguinte, que no modelo convencional vai ser uma thread por conexão, né? Cada conexão vai criar uma thread, vai tratar, essa conexão vai ser tratada por uma thread única, né? Cada conexão, e no modelo IO assíncrono, cada conexão vai criar uma tarefa, eu vou chamar de tarefa, ok? E as threads, elas são somente para a leitura ou somente para a escrita, ok? Então, toda vez que você tiver um código que seja bloqueante mesmo, né, seja obrigatoriamente bloqueante, ele vai usar uma thread para isso, thread separada, mas somente na parte for bloqueante, para que ele mantenha o máximo possível o seu programa, a sua linha de execução principal em execução, okay? sem perder a execução do programa. Algoritmos encontrados. Então, isso também está associado às implementações lá em PHP, as .NET, né? Diversas outras que foram pesquisadas, né? Então, os mais comuns aqui são B-tree, hashtable, arrays, no caso, array list, né? Listas, filas e pilhas, ok? Autômatos e expressões regulares também foram encontrados, né? Todas as linguagens possuem, basicamente todas possuem suporte a expressões regulares, né? Praticamente todas as linguagens para web, né? E menos comuns aqui temos tree e Patricia Tree, né? Inclusive a tree foi encontrada em uma implementação C++, que foi o Crow, okay? Patricia Tree não tem nenhum registro nas nossas pesquisas, não foi encontrada em nenhuma das implementações, mas Patricia Tree é bem parecido com o Tree, ok? Então temos aqui uma representação da Patricia Tree, como vocês podem ver, esses pontos aqui, essas folhas, são folhas, ok? As folhas dessa árvore aqui seriam as rotas, ok? Esse número aqui é onde diferencia, por exemplo, essa sequência de caracteres aqui de todas essas outras aqui, seria no segundo caractere, né? Aliás, no primeiro caractere, letra B já é diferente de A, né? Aqui no segundo caractere você tem A e todas essas são iniciadas com a B e assim por diante, ok? Então, se você tiver aqui, por exemplo, nesse caractere aqui, AB, ok? Você já passou da posição 2, né? E o B foi reconhecido. Se o próximo caractere não for
por exemplo, da URL que você está recebendo. Né? Você vai estar comparando a URL com essa rota aqui, vamos supor que fosse uma rota. Okay? Então, se o próximo caractere da URL não for A, por exemplo, você pode rejeitar aquela URL e mandar o cliente para uma página 404 indicando que ele não foi localizado, né? Que essa rota não foi localizada. A rota somente é localizada quando a sequência de caracteres é igual, okay? É igual a qualquer uma dessas aqui. Temos aqui também um algoritmo de pilha, okay? Então você insere no topo da pilha e você retira do topo da pilha, né? E nesse algoritmo aqui, comumente, quando ele é utilizado para fazer roteamento, ele é comumente as rotas que têm mais acessos, elas são inseridas no topo da pilha, okay? Para facilitar que as mais utilizadas elas sejam encontradas primeiro, okay? Então temos aqui as implementações que foram realizadas. Tem uma implementação em PHP, uma implementação em Crow e diversas implementações aí no Boost HTTP, okay? A implementação em PHP utiliza um framework mais simples do que o Zen, né? Isso possibilitou que fosse possível desenvolver rapidamente um algoritmo de roteamento para PHP, né? De forma fácil também. Utiliza a linguagem de PHP que é interpretada, né? O servidor Apache. O uso de threads é feito de modo convencional pelo Apache. Utiliza um algoritmo de roteamento baseado em fila e expressões regulares, okay? Então essas são as características aí da implementação em PHP. Temos aqui o Crow também, com a implementação concorrente ao Boost HTTP, mais madura, né? Utiliza TMP, né? Método de programação por templates. Utiliza um modelo de threads assíncrono, né? Pelo Boost ASIO. E utiliza um roteamento baseado em tria, essa estrutura aqui. Implementação do Boost HTTP está em avaliação pelo Boost, né? O Boost HTTP utiliza C++ e TMP também, metaprogramação por templates. Também utiliza Boost ASIO, né? Modelo de threads assíncrono, ok? Modelo IO assíncrono no caso, né? E as implementações que foram realizadas possuem também TMP. Implementações de roteamento, né? Foram realizadas, possuem TMP. Foram, no caso, as implementações de roteamento também, elas possuem um algoritmo de Patricia Tree ou pilha, né? Foram desenvolvidos Patricia Tree e pilha, ok? E possuem também autômatos finitos, né? Existe um autômato finito lá que é utilizado para fazer o parsing da URL, né? O parsing da URL é você reconhecer, por exemplo, que %i é um número inteiro, %t é um double, %f é um float, ok? Então, temos aqui também uma implementação sem roteamento, foi realizada com Boost HTTP, ok? Que a motivação dela foi para provar, né, se a implementação com roteamento, se ela era tão ruim, né, que teria dado uma grande diferença nos resultados, okay? Então foi desenvolvida uma aplicação web utilizando o Boost HTTP sem roteamento para estabelecer de forma intrínseca a performance do Boost HTTP, né, em função do número de conexões, isto é, para obtermos uma referência de performance. Dessa forma seria possível determinar o impacto da perda de performance devido ao uso do roteamento, implementado com os algoritmos desenvolvidos no trabalho, ok? Então temos aqui os testes unitários, né? Aqui foram realizados os testes unitários. Esse daqui especificamente, vocês estão vendo aqui, ele é um teste que ele vai simplesmente verificar se a estrutura, né, que a gente desenha no papel, a estrutura da tree, se ela é exatamente a estrutura que é conseguida quando você insere chaves na árvore, né? Então aqui você tem inserindo
uma chave com um ponteiro nulo. Esse ponteiro nulo aqui seria o ponteiro para a função que seria chamado quando você tivesse essa sequência aqui, mas no caso esse teste aqui não era ainda um teste para testar o funcionamento da função, né? É um teste simplesmente para testar a estrutura da árvore. Então você tem aqui, por exemplo, aqui no item 0, a partir desse ponto você vai ter somente essa sequência, né? E depois, quando você insere uma nova sequência, aqui você vai ter as duas, né? E aqui um número que aponta, que significa a diferença entre, por exemplo, essa sequência e essa outra sequência aqui, né? Que seria no segundo caractere, ok? Temos aqui também os testes de cobertura de código, foram realizados utilizando o print, né? Foram colocados prints nas ramificações do código, ok? E aí, a partir disso, foi possível, né, executar o código, executar essa ferramenta aqui, grep, né, por exemplo, no código de teste, né, o código de teste contendo todas as rotas que foram definidas, né, e isso daqui são testes unitários, ok? Então, com essa ferramenta grep aqui, foi possível verificar que o código passou, por exemplo, por esse ponto, porque esse ponto tem 0, 1 aqui, né? Então, vamos supor uma sequência de 0, 0 até n, né? Uma sequência de 0 a n. Foi possível, utilizando essa ferramenta grep aí, e utilizando prints, saber se o código percorreu aquela parte do código que foi marcada, né, com essa numeração de 0 a n, ok? Aqui temos um exemplo aqui mostrando o uso da ferramenta de teste de benchmark, ok? Foi essa daqui, WRK, como eu já havia falado antes. Essa ferramenta é a mesma utilizada pelo Crow para fazer os testes de benchmark deles, né, comparando o Crow com outras ferramentas. Temos aqui o número de threads, que não pode ser aumentado muito, né? Se aumentar muito aqui o número de threads, vai acontecer o seguinte, que eu vou estar testando não o servidor, mas sim a ferramenta de teste. Não, meu interesse era testar o servidor, ok? Então, aqui eu coloquei, defini como 2, né? Esse número aqui é constante, número de threads utilizadas no cliente, ok? E aqui o número de conexões simultâneas. Esse número de conexões aqui é o que vai afetar lá no servidor, por exemplo, no modelo de threads convencional, né? 2 conexões simultâneas significam 2 threads no servidor, okay? No modelo do ASIO, não necessariamente, né? Como eu já havia falado, no ASIO uma conexão vai ser criada toda vez que ele tiver que mandar uma mensagem ou receber uma mensagem, ok? Então temos aqui também essa ferramenta, ela recebe um script aqui, tá vendo esse script Lua? Esse script Lua aqui estão definidas todas as rotas, okay? Recebe também um tempo, nesse exemplo aqui é 10 segundos, mas não é da execução do código, que foram 5 minutos, né? E aqui também o endereço que ele vai acessar, okay? Aqui temos a quantidade de requests que foram conseguidos nesse tempo, né? E o tempo gasto aqui também, dentre outras informações, ok? Comparação de performance entre os algoritmos. Foi definido uma métrica, né, para o desempenho de requisições atendidas pelas aplicações durante 5 minutos. Okay? A ferramenta benchmark cria 2 threads, né, e começam a estabelecer conexões em ordem crescente. No caso, eu já havia falado antes sobre isso, né? São 2 conexões, depois 4, depois 8, 16, 32. Isso daí vai influenciar no número de threads lá no servidor, okay? O número de requisições atendidas durante esse tempo então é registrado, ok? Então temos aqui um gráfico mostrando os testes que foram realizados, okay, com a ferramenta benchmark.
O tempo de realização do teste para cada ponto desses aqui é 5 minutos. Okay? Então ficou 5 minutos. E nesses 5 minutos foi alcançado um número de requisições. Okay? 5 minutos, número de requisições aqui você tem diversos, né? Aqui já são acho que 1 milhão, 10 milhões de requisições. E aqui você tem o número de threads, ou número de conexões, aliás, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Aliás, 2, 8, 16, 32, 4 não tem aqui. 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, né? E aí por diante. Okay? Então percebemos aqui que o PHP ele teve um desempenho inferior às outras implementações. Okay? Temos aqui o Crow, foi a melhor, né? Temos o Boost HTTP sem roteamento e com roteamento. Temos dois algoritmos de roteamento aqui, esse verde e esse azul, são Patrícia Tree e Pilha, respectivamente. Aqui o Pilha é o verde, o Patrícia Tree é o azul, ok? E sem roteamento ele ficou muito próximo do algoritmo com roteamento. Isso significa que o peso do roteamento ele é muito insignificante, né, comparado, por exemplo, com o peso que o próprio Boost HTTP tem, né, que faz ele ficar, por exemplo, ter um desempenho aqui inferior ao Crow. Okay? Então, o Boost HTTP por si só, ele já tem esse comportamento aqui, entendeu? Então, com o algoritmo de roteamento, ele não teve, para essa quantidade de rotas, ele não teve uma diferença muito grande. Okay? Então, vamos aqui às conclusões. Esse projeto permitiu entender melhor a arquitetura e o funcionamento dos novos modelos de desenvolvimento de aplicações web compiladas. Okay? Permitiu entender a biblioteca Boost HTTP adicionando uma camada de roteamento, né, que é essencial para o desenvolvimento simples de aplicações web. Okay? Então, a camada de roteamento ela vai auxiliar, né, que você consiga fazer mais do Boost HTTP do que simplesmente ele como ele era antes, né, sem nenhum algoritmo de roteamento, né, sem nenhum roteamento. Então, ele auxilia bastante. O algoritmo de roteamento, os algoritmos de roteamento definidos não impactam negativamente de forma significativa na performance das aplicações desenvolvidas em Boost HTTP, que era um risco potencial do projeto. Por isso que também foi testado novamente o Boost HTTP sem roteamento nenhum. Okay? Contudo, observou-se que as aplicações desenvolvidas com Crow têm um melhor desempenho do que as desenvolvidas com Boost HTTP. Isso sugere uma maior maturidade do Crow, justificando seu uso potencial para o desenvolvimento de aplicações web compiladas atualmente. Okay? As aplicações web C++ compiladas, portanto, com Boost HTTP, tanto com o Boost HTTP como o Crow, tiveram um desempenho muito superior e mais estável do que a desenvolvida com PHP e Apache. Okay? Acreditamos que se deva ao uso de modelo de threads assíncrono. Também, um dos motivos seria o modelo de threads assíncrono, outro motivo talvez ao fato de uma ser uma linguagem compilada e outra ser uma linguagem interpretada. Então, no conjunto dos fatos, no conjunto, né, as aplicações em Boost HTTP e em Crow tiveram um melhor desempenho.